Olá, tudo bem? Meu nome é GD Oliveira e eu tenho uma palavra para você hoje. A palavra que eu quero compartilhar contigo da parte de Deus tem o seguinte tema: oportunidades para romper barreiras. Isto mesmo, oportunidades para romper barreiras. E essa palavra está escrita na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Olha o que diz lá. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Querido e querida, Jesus sempre usou o poder e a autoridade para romper barreiras. Grave isso com você. Ele sempre usou as oportunidades para romper barreiras. Pois existem coisas que, ao seu olhar, podem até parecer coisas boas. Pode até parecer algo maravilhoso. Na realidade, é uma barreira entre nós e Jesus. Um exemplo de barreira que Jesus rompeu foi a do sacrifício dos animais. Quando ele rompe a barreira do sacrifício dos animais, ele mostra ao ser humano que ele, o próprio Cristo, é o único, perfeito e eterno sacrifício pelos nossos pecados. Assim, ele torna na nossa vida a única porta que dá livre acesso ao Pai. Mas o que eu quero que você aprenda hoje, com a passagem da pesca maravilhosa, é que Jesus, juntamente com Pedro, ele ensina algumas barreiras que nós podemos romper para vivermos melhor a presença de Deus na nossa vida. E até mesmo pregarmos melhor o evangelho que Jesus nos deixou para que fosse pregado. A primeira barreira que Jesus nos ensina nessa passagem que nós devemos romper é a barreira da ocupação com o trabalho. Primeira barreira, ocupação com o trabalho. Essa barreira você vai encontrar escrito na Bíblia do versículo 1 ao 3 da passagem que nós acabamos de ler. Jesus, querido, ele quer uma experiência pessoal para usar o indivíduo na pregação da palavra. Ele nos usa quando nós colocamos tudo à sua disposição. Nossa vida, nossos bens, nossa família e também o nosso trabalho. Ele deseja que cada um de nós sejamos um barquinho navegando em cima das ondas do mundo, exclusivamente ao seu serviço. E o que eu quero dizer para você hoje é que você pode usar o seu trabalho, pode usar a sua ocupação como um lugar para alcançar pessoas para Cristo. No seu trabalho mesmo, no seu dia a dia, na sua ocupação, você pode utilizar aquilo como ponte para alcançar pessoas para Cristo. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: o seu trabalho diário
permite que você tire um tempo para que Jesus te use? Eu vou repetir a pergunta. O seu trabalho diário permite que você tire um tempo para que Jesus te use nesse tempo? Se isso não está acontecendo, eu quero levar você à reflexão que, a partir de hoje, dentro do seu trabalho, você deixe que Jesus te use. Porque Pedro, querido, nesse exemplo, ele abandonou por um tempo as suas ocupações profissionais. Você pode perceber que Jesus ele retira Pedro um pouco das suas ocupações profissionais, para que ele tivesse um momento especial com Jesus. E lá mesmo no seu trabalho, lá mesmo na sua ocupação, Jesus ele quer que você tenha um tempo especial com ele. A segunda barreira que Jesus nos ensina que devemos romper para termos um melhor relacionamento com ele, uma melhor experiência e até mesmo pregamos um evangelho é a barreira da experiência profissional. A segunda barreira que Jesus quer que nós rompamos é a barreira da experiência profissional. Isso você vai encontrar escrito na passagem que lemos dos versículos 4 ao 7. Versículo 4 ao 7. Porque mesmo sem saber, Pedro já estava sendo usado por Jesus. E por isso ele experimentou o sobrenatural. Ele rompeu a barreira do conhecimento e da experiência profissional que ele tinha sobre pesca. Pedro era um exímio pescador. Era um profissional de primeira. E quando Jesus falou assim para ele assim: Pedro, lançai as redes. Pedro olhou para Jesus e falou assim: rapaz, nós tentamos a noite inteira. E Pedro, como um exímio pescador, sabia que o melhor período para pescar era a noite. E no momento que acontece essa passagem, leva-nos a crer que era um período da manhã. E Pedro, naquele momento, deve ter pensado: rapaz, se no melhor período a gente não conseguiu pescar, agora de manhã a gente vai conseguir alguma coisa? É tipo aquele momento que a gente fala assim: quem é você para querer me ensinar alguma coisa? Mas ele aceitou o desafio que Jesus lhe propôs. E a pergunta que eu quero lhe fazer hoje é: quantas vezes nós deixamos de evangelizar ou testemunhar porque nós baseamos apenas na experiência negativa que tivemos? Pedro ele teve uma experiência negativa por não ter conseguido pescar à noite. E nós às vezes nos encontramos na mesma situação que Pedro. Algo não deu certo, algo não foi tão bem sucedido e a gente pensa: não vou tentar de novo. Não vou fazer porque eu sei que não vai dar certo. Eu já tentei da melhor maneira e não consegui. Agora eu vou tentar de uma maneira mais difícil. Será que vai dar certo? Mas Deus ele quer nos dar experiências sobrenaturais, para que assim aprendemos que a depender apenas do conhecimento e da experiência dele. Ou seja, nós precisamos aprender a depender da experiência e do conhecimento de Deus. E a terceira barreira que Jesus nos ensina que nós devemos romper é a barreira da falta da experiência espiritual. Terceira barreira, a falta da experiência espiritual. Isso você vai encontrar escrito nos versículos 8 ao 11. Querido, a experiência sobrenatural trouxe medo a Pedro. Quando ele reconheceu que era um pecador e falou assim: eu não sou digno de receber a Cristo. Olha só o que aconteceu com Pedro. Algo que acontece muito nos nossos dias. Quantas das vezes, por causa de um pecado, por causa de um erro, ou por causa de uma experiência negativa, a gente se encontra na mesma situação que Pedro e chegamos até a pensar que Jesus não nos aceita mais. Chegamos até a pensar que Jesus não vai nos querer mais de volta. Mas Jesus, ele veio para romper a barreira da falta da experiência espiritual. Isso mesmo, ele veio para romper a barreira da falta da experiência espiritual, perdoando todos os pecadores, arrependidos e enchendo-os de poder. Olha só o que você aprendeu hoje. Que existem várias oportunidades de romper barreiras. Uma delas é a ocupação com o trabalho. A segunda é a experiência profissional. E a terceira é a falta de experiência espiritual.
E eu quero concluir essa palavra dizendo que tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso, nada. Deus sempre tem uma oportunidade especial para anunciar a salvação. Em Genezaré, que foi o local que aconteceu essa passagem que nós lemos e aprendemos hoje, ele rompeu barreiras com coisas sobrenaturais, diante de pessoas ocupadas com coisas naturais. Olha que mensagem. Deus rompeu com coisas sobrenaturais diante de pessoas que estavam ocupadas com coisas naturais. Hoje você está ocupado com coisas naturais, mas Deus ele quer romper na sua vida com coisas sobrenaturais. E a pergunta que eu quero te fazer é: o que podemos fazer? O que podemos fazer? Por meio de Cristo, isto por meio dele, o mesmo que operou o milagre em Genezaré. Nós podemos romper barreiras impeditivas da salvação que estão presentes no nosso trabalho, na nossa experiência e no nosso conhecimento profissional e até mesmo na nossa vida espiritual. Se você entendeu essa mensagem e se você percebe que precisa mudar algo na sua vida, que tem barreiras que você precisa romper, eu quero orar por você hoje e eu quero declarar em nome de Jesus que a sua vida será diferente a partir de hoje. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento e receba a minha oração para Deus, intercedendo pela sua vida. Jesus, nesse momento, eu estou diante de pessoas que estão do outro lado do vídeo. Pessoas que precisam romper com barreiras, Senhor. Nós aprendemos que existem barreiras que o Senhor nos dá a oportunidade de romper, Senhor. A barreira do conhecimento, Senhor. A barreira da experiência profissional, Senhor. A barreira, Senhor, da falta de experiência espiritual. A barreira da ocupação com o trabalho, Senhor. E nesse momento, Senhor, eu venho interceder pela vida de pessoas que estão do outro lado do vídeo. E te pedir que essas pessoas, Senhor, a partir de hoje, sejam contempladas pelo teu olhar, Senhor. E o seu poder possa romper a barreira na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.